começando o sexto episódio do BubuCast, podcast feito por mim, Bubu Finanças. E hoje a convidada é Tia Flora, a famosa do Instagram. Oi, Tia Flora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me sinto muito privilegiada e, além de tudo, honrada de estar participando dessa conversinha aqui. Tia Flora no pedaço. Tia Flora no pedaço. Quanta formalidade, Tia Flora. Você que foi convidada por Guido, né? Guido que botou seu nome. Obrigada, Guido. Temos aí também já um coleguinha, né, um amiguinho, Felipe. A partir de agora, irei conhecendo mais as pessoas que envolvem esse trabalho brilhante de Bubu. Tia Flora que é uma das que me chama de Bubu desde criança, né? Ela me chama de Bubu. A gente se conhece há muitos anos, né? Ela me viu nascer, coisa e tal. E aí é massa, a gente vai conversar. Vai ter essa diferença de idade, que inclusive a maior parte das pessoas que me escutam, não sei ainda dados do YouTube, que é muito recente, né? São pessoas de 20 a 35 anos. Então vem tia Flora aqui de outra geração pra gente ter essa conversa, né? Estou à vontade. Tia Flora, por favor, é uma coisa que eu tô fazendo nessa segunda temporada. Eu tô pedindo com que as pessoas se apresentem. Então, por favor, se apresente um pouquinho pra pessoa que tá te vendo ali pela primeira vez, pra pessoa que não te conhece. Tem gente nova no Instagram, né? Isso, isso. Bem, eu me chamo Flora, professora aposentada De matemática. de matemática, uma das agruras da vida, não é? Uma vez que é muito complicado trabalhar essa disciplina com as crianças de antes de 2006. Antes de 2006. Tia, quando você fala criança, quantos anos assim? Então, noção. Sim, nós trabalhamos com a idade de 14 a 17 anos, dessa faixa de idade. Ensino médio. Ensino médio e também uma parte do tempo superior, já Massa. para me aposentar. Entendi. Fala, continua. É. Te interrompi, perdão. Daí a gente já via, né, nos idos de 2006, as dificuldades que nós encontrávamos junto ao alunato, a fim de que eles pudessem processar a matemática de uma forma bem simples. Mas acontece que as dificuldades de antigamente estão mais graves atualmente. Parece assim uma riqueza de rima, mas é desse jeito que eu encaro esta vida. Você falou, depois a gente vai entrar nessa coisa de Sim, geração. sim. É que tia Flora, na verdade, eu chamo ela de titia, né? Uma coisa mais pessoal. E eu tenho 3 titias na vida, né? Titia Flora, por parte de mãe, que algumas pessoas até dizem que ela parece muito com minha mãe. E engraçado que as duas são irmãs, né? Minha irmã é Gardênia. Eu tenho também outra titia, que é a Anaele, irmã do meu pai, par de pai. E tem mais recentemente titia Vera Rita, né? Que ela se auto-intitula titia. E são as 3 titias na minha vida. Então, vai ser massa ter essa conversa, essa troca de geração. Ex-professora de matemática, parente, tudo junto. Vamos em frente? Vamos em O frente. que você quer saber sobre mim? Pois é. Eu acho que a primeira pergunta, tia, é assim: como é que você tem se relacionado com dinheiro? Como é que você explica a sua relação com dinheiro hoje? Hoje, aos 66. 6 anos. Hoje, aos 66 anos. Bem, Bruno, é o seguinte, não posso dizer que a minha infância, mas a nossa criação foi diferenciada, porque vivíamos no interior, filhos de lavradores, então tínhamos desde então que ajudar os nossos pais para a nossa sobrevivência. E as dificuldades eram grandes, apesar de ser um tempo mais feliz, porque tudo era a aquisição das coisas eram mais fáceis. Hoje em dia, a gente vê uma certa dificuldade, mas com discernimento a gente consegue elaborar um orçamento que dê para a gente viver com segurança. Então, hoje em dia, você tem um orçamento e você tem essa noção do quanto você está ganhando ou quanto você está gastando.
Isso tá muito claro para você, Sim, claríssimo. Por quê? Porque eu sempre tenho um orçamento pronto do mês. do mês. Massa. Então eu não ultrapasso os limites do meu orçamento, ainda tenho uma folgazinha, a qual me dá, assim, uma expectativa de uma vidinha melhor no Entendi. futuro. Então você consegue, aos 66, recebendo aposentadoria, gastar uma parte, guardar outra parte. Consigo. Você consegue porque é muito comum com pessoas, assim, já em aposentadoria, que não estão trabalhando, ou seja, não estão tendo renda, Isso. receber essa ajuda da aposentadoria, foi um dinheiro que foi acumulando ao longo da vida, e começar apenas gasto, sem formar poupança. Então isso é muito interessante, você guardar um pouco da aposentadoria, porque você está guardando um pouco para o futuro do dinheiro que você guardou para o futuro. Isso, Interessante, né? isso. Olhe, Bruno, não só de agora, né, porque eu estou aposentada, mas desde que eu me tornei independente, eu sempre tive isso comigo. Eu não posso gastar tudo que eu ganho, Sim, porque eu terei um futuro que eu não sei quais são as expectativas da vida, né, sim, sim, sim. porque as surpresas da vida é muito importante a gente pensar, É, essas coisas acontecem, né? não é? A vida é muito caótica, muito É, aleatória, né? é. Interessante. Agora, você fala de independência, assim. Eh, Você tem 66 e 33 anos atrás você tinha 33 anos, que curiosamente é a idade de Cristo, né. Não sei se você já Sim, pensou nisso. Você tem o s dobro da idade de Cristo. sim, já E já pensei, pensou. já. E aí, o que é que você acha que mudou na sua relação? Quando você tinha 33, que você estava trabalhando, né, imagino, Isso, era mais ou menos 90 ali, né. é, nessa Não época. era real, pessoal Hum, que é um pouco mais jovem da minha idade, isso tia Flora mesmo. pegou as outras todas moedas. Exatamente, E o que é Bruno. que estava acontecendo ali? Como era a sua relação? Era assim como é hoje? Era diferente? Conta um É, pouquinho, por favor. Bruno, olha, pouca coisa mudou, certo? Interessante. Por quê? Porque a gente sempre tem que ter um pé no chão. Hum, Uma vez que nós temos o nosso sustento diário, que é o nosso salário, então nós não partimos mais para a ajuda financeira do pai e da mãe. Principalmente se nós resolvermos sair de casa, né, cortar o cordão umbilical. gostei da expressão. Aí sim é que a coisa se torna exatamente, nós temos uma visão muito mais clara do que a sobrevivência e do que a vida, porque nós passamos a responder pelos nossos atos e atitudes também, né. E isso particularmente no seu caso foi cedo, né? Sim, foi cedo. Eu comecei a trabalhar realmente em 80. Nos 80. idos de 90 eu já me sustentava sozinha num apartamento. Era no Orlando Dantas? Não, a princípio foi no Médici, No Médici. e depois eu adquiri um apartamento no Orlando Dantas. Entendi. Então teve, além dessa relação que você teve de formar poupança, você teve algumas Sim, conquistas de subir a melhorar a sua moradia, né? exatamente. Massa. Para que eu pudesse adquirir o meu imóvel próprio, eu fiz assim, a gente sempre tem um parente, alguém que tem mais possibilidade. Eu emprestei uma parte, no outro mês eu já estava com o dinheiro pronto e devolvi, né, porque a questão toda na vida é a gente ter essa prioridade, sempre honrar com os nossos pagamentos, Sim. É que essa né. questão da prioridade, assim, como planejador financeiro, é muito difícil de estabelecer prioridade. Eu não sei como era naquela época, não estava nem vivo para poder falar. É Uhum. que hoje a quantidade de propaganda, a quantidade de oportunidade, a quantidade de coisa que está acontecendo ao nosso redor, acho que dificulta bastante. Eu não sei como era naquela época era assim também? Sim, Bruno, desde que mundo é mundo, Sim. as coisas sempre caminham assim. Agora, ou você prioriza o seu modo de vida, Uhum. ou você não se dá bem no futuro. Entendi. Porque você não pode, de forma nenhuma,
ou morando em casa com os pais, ou saindo de casa, você gastar todo o seu salário em coisas assim. Posso dizer que fúteis, entre aspas, Uhum. uma vez que o amanhã, meu sobrinho, é complicado. É, porque tem até uma expressão que acho que é das pessoas mais jovens, que é o eu do futuro, né? Você já vê, a gente Sim, tem o eu do presente e agora, né? E a gente tem o eu do futuro, é sim. que pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a 10 anos, 30 anos, sei lá, né? Quando a coisa vai ficando mais cíclica. E é muito comum ter essa dificuldade de satisfazer vontades de hoje, do eu do presente, e deixar um pouco pro eu do futuro, né? E aí eu não falo só em relação a dinheiro. Pode ser em relação a qualquer tipo de hábito. Alimentação, sono, enfim, a coisa vai ficando gigante se começar a listar. Olhe, Bruno, eu, em 2006, requeri minha aposentadoria por tempo de serviço, Sim, mas os deveres de filho para com os pais são os mesmos do que os pais para os filhos. Então a idade chegou e eu tinha sob minha responsabilidade os meus pais. sim, sim, Com idade avançada, eles precisavam da presença permanente, sim, como também todo o orçamento da casa. Por quê? Porque as medicações dele custavam caro e a gente tinha que custear as outras despesas. Então, ou você se regra dentro desse parâmetro, sim. ou você vai fazer uma bola de neve se você não se disciplinar, e no futuro você vai ficar alienado. Só que aí vamos lá, então. Em Sim, vamos lá. 2006, você Sim, foi pra casa dos seus na pais, casa dos meus que é pais. Neópolis, nenhum segredo, né? É. Quem me conhece há um pouquinho de tempo sabe que eu vou pra lá todo carnaval e várias outras vezes no ano, né? Pois Uhum. é, então em Neópolis, você lidava com o seu orçamento e o orçamento dos seus pais também. Dos meus pais, Em sim. e vocês, assim, vocês conversavam abertamente sobre dinheiro ou eles tipo: "Ó, tá aqui, cuide do nosso"? Como é que funcionava essa parte, assim, logística? Olhe, Bruno, o meu pai sempre foi desprovido dessa questão de o meu é meu, o seu é seu. Ao Sim. contrário, ele entregava à mamãe a parte dele, mamãe comandava a dele e a dela, Então era deles, é a assim. deles. Então nós dividíamos os gastos, Entendi. certo? A minha parte ficava maior, porque eu tinha que comprar remédios, pagar alguém para ajudá-los, e tudo isso a gente tem que pensar muito para poder bancar as coisas, Sim. né. Senão não dá certo. Tem uma das ferramentas do planejamento financeiro que se chama fotografia financeira. E eu acho que é o terceiro episódio seguido que eu falo. E se precisar, eu vou falar nos próximos 20. Que é a Sim, gente bater tipo uma foto assim: "Psh, como é que tá a sua vida financeira hoje? Quais são os gastos que você tem fixo? Quais são os gastos variáveis, aqueles picadinhos que às vezes dá trabalho, né? Gasolina, transporte, mercadinho, pode ser remédio nesse caso. Os fixos seriam tipo aluguel, ou água, energia, coisas que tem ali todo mês, né? Ou se tiver, tipo, no caso deles, alguma medicação que recorrentemente precisa comprar. E também uma coisa olhando pra frente, que são os eventuais. Coisas que vão acontecer, só que assim, a gente não sabe quando, ou tá um pouco distante. Que aí vai essa parte tipo de tributo, uma coisa mais assim. IPVA, IPTU, podia entrar também aí roupa, fazer uma viagem, sei lá, coisa assim. sim. E a gente separar meio que em caixinhas, como é que tá o nosso orçamento. Aí, por exemplo, quando você fala isso, que uma parte você ajudava, outra parte era deles, será que usar essa ferramenta que eu tô falando hoje ajudaria você em 2006 a ter uma visão mais clara disso? Olhe, ajudava e ao mesmo tempo ficava difícil, porque assim, mãe é mãe. Sem Ótimo, sempre ótimo. vai suprindo as necessidades dos filhos. E
o que decorre dessa ajuda a outros sobrecarrega um terceiro, por exemplo, a quem está dividindo as despesas. Sim, Porque uma mãe não pode ver um filho passar necessidade, isso é lógico, sim, não sim, é? sim. Então, as dificuldades todas que decorriam eram mais assim, nesse tipo. Mas a gente tem, apesar disso tudo, tem que ser previdente. Não Eu tem gostei jeito, do que você Bruno. falou, porque eu confesso que eu tentei armar uma armadilha aqui. Eu tentei trazer a conversa para matemática, porque eu, como planejador financeiro, gosto de instigar que as pessoas façam contas matemáticas para tomar a decisão. Você que sempre fez conta para tudo, professora de matemática, e eu gostei que sua resposta partiu de: só que às vezes a matemática se esbarra na relação familiar, na emoção, né, no sentimento de mãe com filho, que a gente tem aí, no caso de vocês, acho que tinha muito uma hierarquia, e que Sim. assim, a matemática às vezes sumia, Falha, falha, falha porque mesmo. surgem outras questões emocionais que estão presentes na nossa relação com o dinheiro. Isso é ótimo. Gostei muito da sua resposta. É, aí os perrengues que apareciam mais é porque muitas vezes eu era contra essas ajudas, né, porque todo mundo Uhum. trabalha, todo mundo tem Sim. seu salário. E porque se prevalece do pai e da mãe que podem tirá-los de enrascadas e abusar, não é? Excelente E abusar. reflexão para a juventude que está ouvindo. Isso, mas Excelente isso é reflexão. claro, é lógico. Sim. Não digo os que estão ainda na dependência financeira do pai ou da mãe, mas aqueles que já têm sua vida adulta regularizada, eu não acho de bom tom Sim, tomarem esse tipo de atitude, eu não acho, tô entendendo. E é isso que eu tô entendeu? dizendo, fica a reflexão, né, É pra quem tá verdade, ouvindo, para quem está ouvindo de pensar. e pensar que nem Sim, tudo são flores na vida, sim. né? Inclusive você estava falando dessa coisa de você é uma pessoa muito disciplinada, né. Sou. Inclusive ainda bem que admitiu. Sou uma pessoa muito Sou disciplinada, que eu acho que isso é um elogio. disciplinada e rigorosa nas minhas atitudes. Que eu, assim, nesse momento eu tô falando na forma de elogio. Sim, muito É um elogio de obrigada. você é E eu s disciplinada. e eu sei porque você não é demagogo, né, nem demagógico. Então, realmente, você é uma pessoa disciplinada, assim, de Nós temos uma relação muito boa entre tio e sobrinho, conversamos sobre vários assuntos, né, sim. sem problemas, então vamos em frente. Então, sou uma pessoa muito disciplinada. E, assim, uma coisa que eu tento trazer no Instagram é essa coisa da tia Constância, que é outra tia que apareceu na minha vida, né. Tia Constância, que é uma brincadeira que é o startup da Real que faz. Eu já te falei dele, não sei se você lembra. Ele é um autor de um livro. Uhum. Este livro não vai te deixar rico. E aí ele faz uma brincadeira no Instagram dele, que uma forma de a gente trabalhar essa parte da disciplina, formação de hábito, é através da constância, consistência. E ele disse que Constância parece uma tia do interior. É a tia Constância. Então ele faz essa brincadeira de visitar a tia Constância, de buscar essa repetição, essa repetição. Só que assim, ele tenta deixar muito bem claro, e eu também tento deixar muito bem claro, que às vezes as coisas não vão como a gente imagina. Só que é muito importante a gente já ter um hábito, porque a gente volta pro hábito. E a vida segue. Isso, assim, saúde, ou questão de sono, ou qualquer outra coisa que a gente faz regrado. E aí, por exemplo, você que foi essa pessoa ao longo da sua vida inteira, teve algum momento que você passou alguma dificuldade, questão financeira? Ou a coisa em algum momento saiu do eixo, desarrumou, a vida atropelou, sei lá? Olhe, Bruno, foi mais ou menos há 4 anos, perto do falecimento de meu pai, porque as despesas sempre aumentam, né, a medicação, É. material para curativo, essa coisa toda. Aí saiu um pouco do orçamento, mas acontece que quem tem amigo não sofre nesse mundo, não é? Quem tem um amigo tem tudo, né? Tem tudo. É. Então, nada mais justo do que a gente ser sincero aonde a gente compra e parcela.
e parcela as nossas dívidas sem mexer muito na reservinha que a gente tem, porque eu não sabia até onde ia chegar as despesas com remédio e etcétera, né. Então interessante. Você, todo o esforço que você teve de guardar um pouco, foi recompensado no momento que você precisou da reserva, porque você Sim, tinha. eu tinha. Interessante. Tinha. Mas, volto a dizer, amigo é tudo na vida, É. não é? Tem uma música, né, do Emicida, "Quem tem um amigo tem Justamente. tudo", Quem tem tudo, gente. E com Zeca Pagodinho. principalmente se nós conversarmos com franqueza, com sinceridade, colocando os nossos problemas para ajudarmos a trabalhar eles, né. É porque eu acho que isso, assim, na teoria parece muito simples, só que na prática é difícil, né. Por Não. exemplo, sentar e falar: "Amigo, amiga, estou com dificuldade financeira, estou passando por um aperto, o meu aperto é desse tamanho e eu preciso de, sei lá, tanto tempo até que as coisas aqui se ajeitem". Isso é extremamente difícil de fazer, né, doloroso até, né. Bruno, é complicadíssimo, Sim, mas é a tal história, quando você tem um caráter formado, você tem essa disciplina que você tocou anteriormente, fica fácil. Agora a gente tem que se revestir de humildade para chegar, mesmo sendo amigo do peito, como se diz, e dizer: "Fulano, este mês eu estou com essa dificuldade, posso parcelar a minha dívida para o próximo?" sim. E o mesmo disse: "Sem problema, leve a farmácia toda". Sim, Sim, é uma verdade. sim, Para mim isso vale tudo na vida, tudo. Essa confiança, né, dos amigos que eu conquistei ao longo da minha vida, porque partindo de um princípio de que a gente deve ser sempre honesto com quem a gente negocia. sim, "Fulano, eu preciso adquirir isso, mas eu só posso assim. Você aceita?" sim, Partindo disso, você resolve alguns algumas questõezinhas que pegam, né. sim. É que eu falo assim, Hum, né, em um pouco em outro sentido, não só com quando tem relação comercial. sim. Por exemplo, a gente tem, não sei se é o caso, a gente, quanto sociedade, a gente conversa pouco sobre dinheiro. Então, assim, quanto ganha de salário, às vezes é um mistério. Conversas mais comuns são: "Gastei tanto no bar, comprei essa roupa aqui por tanto", às vezes quando é uma promoção. Só que quando vai pra uma coisa mais funda, né, tipo: "O que é que eu gosto de gastar dinheiro?", ou "Esse gasto aqui me incomoda, isso me dói", ou, por exemplo: "Estou com dívida, e isso aqui é uma coisa que me incomoda, carregar isso aqui nas costas, tá difícil". Não tão frequente aparece essa conversa, né. Por isso Uhum. que eu falei dessa dificuldade. Sim, Só que eu acho que a gente conversar sobre dinheiro, a gente, por exemplo, isso aqui que a gente tá fazendo, e pessoas que estão ouvindo a gente, dizer: "Pô, é uma coisa difícil, tia Flora falou, só que ela foi lá, conversou e por mais difícil que fosse, a outra pessoa só conseguiu ajudar a tia Flora, porque a tia Flora falou, né. Tia Flora expressou: "Ó, tá difícil, estou passando por uma dificuldade, isso e isso, precisa de um pouco mais de tempo", né. isso e esse é o caminho, Bruno, não tem outro. Porque fica muito difícil a gente levar a vida passando calote. É. Fica muito difícil. Porque para quem não se incomoda, é muito prático. Você desvia o caminho, você passa e não cumprimenta. E O se quando chega nesse momento de fingir que a outra pessoa não existe, para que o assunto possa não aparecer, fica difícil, né. Fica complicado. É vergonhoso, de fato, isso. E acho que fica complicado para todo mundo, porque o outro que tá lá precisando, né, do dinheiro, e vai fazer o que vai cobrar, e viu que a outra pessoa tá abalada, né, e a outra pessoa se escondendo, e aí fica aquele climão. Ô Bruno, partindo do princípio de que se ele compra a mercadoria, ele tem que pagar, Concordo. não é? Então, se ele confia em vender algo a você, lógico que o caminho mais correto é você devolver a confiança
pagando as suas compras, os seus empréstimos, as suas coisas. Isso é como eu vejo a vida, Sim. né. Eu vejo assim, não sei se estou certa, não sei se estou errada, Eu também não gosto dessa coisa de o que é certo e o que é errado, não é? sabe. Seria meio que uma opinião minha, juízo de valor, não gosto, Sim, não sou muito. sim. O que eu fico pensativo às vezes é que assim, eh, do que você falou, a gente tem quase 75% da população endividada hoje. Certo. Então a gente esbarra um pouco, às vezes, em estatística, né, do que está acontecendo no mundo, saindo um pouco da nossa esfera que a gente está conversando. E eu acho que apontar essas contradições é o que eu prefiro, sabe. Eu disse: "Ó, isso parece, gosto da conversa, só que ao mesmo tempo 75% da população tem dívida". E aí a coisa embola, né. É, Bruno, porque a gente não sabe o íntimo de cada um. Até porque o E cada um não conversa, às não vezes, né. é, não é. É. Nós com frequência a gente conversa. E eu sempre exponho o que eu acho e recebo de volta algumas sugestões suas. Sim. Então isso me ajudou a equilibrar um pouquinho mais aquilo que eu reservo. Isso é massa, tia. Porque, É. realmente, quando eu comecei a estudar essa parte do dinheiro, né, que é uma coisa relativamente recente, tem 2 anos, eu tentei, percebendo que as pessoas não conversavam sobre dinheiro, eu tentava assim: "Pô, eu preciso ser o primeiro, eu preciso ser o exemplo, né. Então eu vou começar a puxar conversas sobre dinheiro com as pessoas". E eu fui vendo notoriamente que algumas pessoas se mostravam abertas, outras pessoas se mostravam super abertas, e outras pessoas preferiam mudar de assunto, deixa isso aí, não quero falar sobre minha situação, e você vai continuar sem saber meu salário e como eu gasto. Como se isso fosse, sei lá, às vezes parecia como se eu estivesse querendo fofocar. E não era. Não, eu assim, não vou pegar, ó, X ganha tanto de salário, gasta tanto com sei lá o quê. Cara, não, não me interessa. Eu prefiro mais a mecânica, como é que a pessoa lida, sabe? Uhum. Olhe, Bruno, eu não sou a palmatória do mundo, certo? Sim, Mas a forma que a gente caminha é mais criteriosa, é mais satisfatória, nos deixa dormir tranquilo, não importante. é? Porque dormir é uma das coisas que fazem bem à beleza, não é? Inclusive. Nos deixa no outro dia, assim, dando bom dia, com mais energia, achando que a vida é bela e o amor é lindo, não é isso? A vida é colorida, maravilhosa. Oh, é igual a Sim. primavera. É, será que isso tem alguma coisa a ver com o seu nome Flora, né? Quem sabe, Não sei, né? né? Porque, assim, apesar da flora, eu também gosto, né, de estar junto à natureza, que eu Sim. gosto de plantas, eu gosto de plantar uma coisinha, eu cuido dessa parte, mas agora eu estou um pouquinho parada, né. Discordo. Estou, Ó, criatura. pessoal do YouTube, atrás dela, atrás dela. Tem uma planta, quem botou foi ela. Ela colocou várias plantas aqui no quarto, que o pessoal do Instagram tá vendo. Inclusive, ela botou uma planta nos bonequinho. Então, atrás dela, eu acho que não dá pra ver daí não. Eu vou botar foto no Instagram. Atrás de mim tem mais duas. E eu acho sempre curioso como as pessoas falam: "Eu estou parada, parei". E assim, parou, eu acho que você tá falando em relação ao que você fazia no passado. Sim, mesmo Só que porque assim, parada de fato não, né. mesmo porque teve mesmo acidente, né. Sim, sim. Aí é nessa questão, Só que parada, mas parada, assim, atrás de você é, tem um mas arranjo, mas né. é assim, olha, esse ambientinho aqui de Bruno era tão impessoal, sabe, e a gente precisava fazer ele sorrir. Então nada mais justo do que colocar, assim, a natureza, um pouquinho dela, né. E Concordo. as plantinhas aqui estão sorrindo para ele todo dia. Todo dia elas acham graça, batem palma, disse: "Que bom, Bruno, você está cuidando muito bem de mim". Cuidando exatamente como tia Flora falou, que já falando da planta que a gente entrou nesse assunto, a gente tinha combinado. Ela disse: "Bruno, regue assim com borrifador". E eu fui regando com borrifador, como a gente combinou.
Aí aí ela percebeu, ó, não ficou legal, essa planta tá seca. Começa a regar com um copo. E eu disse, não, beleza. Eu tava fazendo, não deu certo. Muda e vamos daqui pra frente. E segue a coisa repetindo. E beleza, eu tô gostando muito da nova configuração. Muito. Inclusive, aqui do podcast também. Vocês, por favor, comentem. Porque o antigo com Batinga, ele tava ali parecendo meio cantor de arrocha, né? Eu tava segurando o microfone com a mão. Agora temos uma mesa, né? Uma mesa aqui relativamente chique, né? Suportezinhos. Eu acho que agora tá melhor. E todos os podcasts, a partir de agora, essa segunda temporada, por exemplo, vão ser aqui no quarto. Gravado, sem patrocinador, sem nada. Com o cenário que Tia Flora ajeitou. E esses suportezinhos. Pois é, isso vale muito, né. É. Além da alegria, também tem a satisfação de que você gostou, e a gente tenta devagarzinho arrumar uma coisa aqui, outra ali, e afinal, isso é que é a vida, né. É. E é massa que vocês estão vendo daqui pra lá. Completamente diferente do que acontece atrás da câmera, entendeu? Tá tudo caótico aqui, entendeu? Mas A vida é essa. Eu acho que é isso, né? Esse equilíbrio, né? é verdade, mas isso faz parte da sua personalidade, e apesar de ser, extremamente inteligente, mas toda criança, toda criatura, todo ser humano inteligente tem essa outra face também, não é? Da desorganização. É, assim, não mostro, eu prefiro deixar assim. É. O que tá acontecendo daqui pra cá, entendeu? E pra lá também. Deixa quieto. Eu tinha, voltando a falar de dinheiro. Sim, vamos lá. É, uma, uma coisa que às vezes rolava, né? Coisa de família que, inclusive, sua irmã tá assistindo, né? Sim, Não sei se seu irmão vai assistir. não sei, quem Né? Quem sabe, né? sabe, pessoal de Neópolis, família, um cheiro, né? Outro, estou no YouTube, viu? Aí, tia Flora é chique. Chique demais. E aí, uma coisa que rolava muito era. O pessoal às vezes questionava um pouco suas compras, né? Sim, Quer falar um sim. pouquinho sobre isso? Eu quero, né, porque serve como um embasamento. Olhe, Massa. toda vez aliás, quando eu estava na ativa, eu Ativa trabalhando, você disse. trabalhando, Ah, tá. é. Beleza, vamos lá. Eu sou mignon, né, eu só meço 1,42. Você é o Então quê? mignon, né, não sou não sou nanica, eu sou mignon. Sim. Aí o que ocorria? Eu sempre tinha que estar, assim, com um aspecto maior, né. Então o que eu fazia? Comprava, assim, as minhas plataformazinhas, né, em forma de calçados, sandálias, tamancos, essa coisa toda, e a coisa que mais me divertia era de 6 em 6 meses trocar Massa, a minha sapataria. massa. Mas por que eu fazia isso? Porque era um dos meus hobbies, e esses hobbies não dilapidava todo o meu salário, Sim. né, porque eu sempre fui meticulosa, eu sempre fui criteriosa. Não pode gastar mais do que o que você ganha. E mesmo assim, não deixo de comprar sapato a cada 6 meses. Isso é Sim, que é maravilhoso. sim. O que, assim, às vezes usam até adjetivos do supérfluo, não sei o quê. Isso é necessário, isso é essencial. Eu não gosto de nenhuma desses adjetivos, porque começa a envolver juízo de valor É e assim, verdade. pô, o que eu acho que é interessante, você não acha, porque somos pessoas completamente diferentes, apesar de termos a mesma origem, assim, né? Mesmo interior, mesmo nome completo, Mota. Uhum. Só que assim, você gosta disso. Eu gosto mais, por exemplo, de instrumento, de eletrônico, De verdade. e tudo bem. Então, você gastar com isso, o gasto em si, pouco importa pra mim. Agora, quando você me diz que você consegue a cada 6 meses, ou seja, já parece ter uma cara de planejamento aí. Porque é cíclico, né? Sim, Cada 6 meses. sim. Você troca a sapataria. E isso não faz faltar dinheiro para mercado, para saída, para De aluguel, jeito para nenhum. nada. A coisa funciona.
e comprando sapato você ainda conseguia formar uma reserva, tinha mais é que comprar sapato mesmo, pô. E tem outra extravagância, era comprar roupa. Sim. Comprava assim, chegava no local que eu estava acostumada, trazia 4, 5, 6 vestidos. Cheguei um tempo a trazer 9, né. E isso também era uma das coisas que satisfaziam o meu ego, pela mesma forma que os sapatos. Sim. E, por exemplo, nos processos de consultoria, quando eu tô trabalhando com alguém, eu não gosto de entrar nesse âmbito, assim, de: "Ah, isso aqui", eu costumo perguntar: "O que quando a gente faz essa fotografia, o que é importante pra você?". Que a pessoa pode dizer: "Não, pra mim, importante é comprar roupa a cada 6 meses. Pra mim é importante tomar cerveja todo final de semana". E a partir do que é importante pra pessoa, a gente vai trabalhando. A gente vai eu vou ajudando nesse processo de planejar. O hoje, o futuro, o daqui a 2 anos, o que quer que seja, o que tá acontecendo na vida da pessoa, né. Mas Bruno, olha, veja o seguinte, quando você compra alguma coisa em determinada quantidade, lhe dá brecha a você passar muito tempo sem comprar. Conte mais. É Gostei, um gostei da provocação. é uma espécie de, vamos dizer assim, de estoque que você faz. Sim, Quando você está sem dinheiro, mas você tem algo ali garantido que você pode vestir, que você pode calçar e você pode sair legal, bonito. sim, concordo. Que pode ser repetido, né. É, sim, eu faço muito isso comigo. Quando existe aí alguma coisa, com um preço bom, não em promoção, porque promoção é enganosa, Sim. mas quando a gente está assim, que encontra uma mercadoria, uma coisa que abre a nossa mente, engrandece o nosso olho, que a gente gosta do padrão da coisa toda, e a gente pode adquirir, com certeza a gente faz. Massa. Isso é verdade. E você sempre assim, você sempre tá renovando, né, mudando S roupa. sim. Inclusive, falando em roupa, rolou uma conversa aqui antes, conversa dos bastidores, né, de qual roupa a gente usa, né. E tia Flora tinha 2 opções de vestido florido, né. Sim, sim, porque foram aquisições anteriores que eu nunca tive a oportunidade de usar. Pois é. Então estou hoje aqui, né. Tivemos a honra, né. Ô tia Flora, né, agora uma última pergunta, a gente já tá encerrando, já tem, se eu não me engano ali, a vista não tá muito boa, tem 37 minutos. Passou Sim. rápido, né. Eu achei rápido, Uhum. rapidíssimo. É o seguinte, você, professora de matemática aposentada, que eu acho que tinha gente que nem sabia que você era professora de matemática, eu também não Sim, tocava nesse assunto. claro. Você lidava com matemática, fazia conta, ensinava pessoas a fazer conta. E aí, anos depois, você tem um sobrinho que trabalha com planejamento financeiro, trabalha ajudando pessoas a buscar uma relação melhor com o dinheiro, o quanto está ganhando, o quanto está gastando, alocação patrimonial, vai financiar, não vai, trabalhando em várias questões desse tipo de planejamento com o dinheiro. O que é que você acha assim disso? Dessa coisa? Olhe, Bruno, foi bem oportuna essa pergunta, porque eu posso dizer com sinceridade que você foi uma das minhas criações. Por quê? Porque eu sempre estava com você, ao lado, fazendo você ajudando, né, você a trabalhar seus deveres. E assim, você me surpreendia, porque você tinha um raciocínio muito rápido. Então eu não achava que eu perdia tempo em estar ali ao seu lado. Lembra disso? Lembro. É Hum, porque, assim, pra quem tá ouvindo, assim, e não tá entendendo, tia Flora é como se fosse, eu falei das titia, né? Tinha a titia Anaele e titia Flora, que eram segundas mães minha, né? Estavam ali perto, ambas na época solteira, então era bem a mãezona, assim, da coisa. Então eu lembro sim. pois é. E aí, sem puxar, saco, né, você foi um dos meus produtos que mais gratificação me deu. Por Uhum. quê? Porque você trabalhava o seu raciocínio, você não precisava de muita ajuda, precisava sim de ferrão, porque sempre foi esse Bruno que é conversador,
sabe, questionador, para tirar a atenção das atividades, sempre foi esse. E hoje está aí, não é formado. Sim, Eu me sinto muito feliz por ter participado dessa caminhada dele. E os meus outros filhinhos do coração, que foram meus alunos, tem alguns que cresceram, né, como a vida. Outros continuam assim, caminhando devagarzinho, mas são os que a gente pode dizer, aquilo que a gente traz dentro de nós, né, são as nossas escolhas, sim. porque isso é muito importante. A gente escolher o próximo passo que vai dar, não é, nesse mundo atribulado como está, não é, cheio de mazelas. Então, nós temos o livre-arbítrio para escolher o que é de melhor para cada um, Reflitam, pessoal. Essa não é? agora a tia Flora jogou. Mas são experiências, não é, Bruno? É, com São certeza. experiências vividas, sofridas, doloridas. Mas estou aqui, ó, bem disposta, sentada aqui conversando com vocês, não é? E agradecendo a Bruno, né, por essa oportunidade maravilhosa que ele me deu de vocês conhecerem finalmente a tia Flora. Obrigada a A todos, tia viu? Flora já jogou agradecimento, palavra final, nem tinha puxado. E tudo bem, jogou. Ó, muito obrigado, pessoal do YouTube. Agora eu tô aparecendo, tá vendo? O último eu fiquei muito chateado porque eu não apareci. Acho que esse deu certo. Tia Flora manda um joinha assim. Olha, curtam, divulguem e estamos juntos. Tia Flora que ela assiste muita coisa no YouTube, né? Tia Flora gosta, assiste, apoia, conversa comigo. E o que é que você vai fazer? Já pediu pro pessoal se inscrever. Ela joga. Eu acho massa. Então só quero deixar minhas palavras finais também. Hoje eu não tô com 100% da voz. Tá meio aí, sei lá. Tava tomando um chá de limão com mel. Inclusive, a banda é ótima. Eu tava conversando aqui sobre isso. E foi massa ter essa conversa. A gente preferiu gravar hoje, mesmo tendo lançado outro há pouco tempo, porque disponibilidade de agenda, hoje era um dia que tava calmo, e acabou sendo dessa forma mesmo. Então, tia, muito obrigado, né? De nada, Bruno, sempre à sua disposição, não é? Bruna é formal, né? Me chamou várias vezes assim, mas Ah, tudo bem. mas é assim, quando a conversa é mais séria, é o Bruno, mas quando a gente tá de brincadeira, não é Bubu não, é Bubuzinho. Pois é, que o nome da firma é Bubu, né? Aí vai ter tudo bem, faz parte. O interessante é conversar, é a conversa. Então, tia, muito obrigado. Agora, eu tenho um ritual aqui, toda vez de todo programa, é a gente encerrar dizendo um cheiro e até mais. Então, eu vou contar até 3, a gente fala um cheiro e até mais. Um Um cheiro cheiro e e até até mais. mais.